Casa de Apoio. 10 anos, uma década de atendimento e solidariedade. Com a evolução do Hospital das Clínicas de Rubião e a procura, a necessidade, falta de alojamento na cidade, né? Se criou a ideia, porque a FAMESP começou a alojar os pacientes em pensões e hotéis na cidade. E o alemão, a Solange, que é assistente social, vendo a dificuldade de alojamento, né, tiveram a grande ideia de levar para a diretoria FAMESP de se criar uma casa de apoio. Na época, principalmente os pacientes que eram portadores de câncer, que faziam químio, radioterapia e que tinham grandes problemas, né, logo após as sessões, né. A princípio nós tínhamos um convênio com um local que chamava Casa São Bento, em Rubião Júnior, mas era muito pequeno, ele comportava apenas 6 pacientes. E nosso trabalho crescia muito, cada vez mais, né? O trabalho todas as especialidades do hospital cresciam. E nós, como assistentes sociais, percebíamos a necessidade de ter um local para acomodar esses pacientes. Quando a ideia chegou ao Dr. Rura, que tempo era o diretor, né? Tinha uma casa. Daí o alemão pediu dinheiro. Dá um pulo lá, vai com a Solange, vê se aquela casa dá para se fazer alguma coisa e tal. Né? E nós fomos, eu e a Solange. Quando saímos de lá, nós saímos alojados com pulga na roupa. Né? E até começamos a brincar, porque começamos a se bater para tirar a pulga, eu falei para a Solange, o pessoal vai pensar que nós estamos brigando aqui na rua. Né? Nesse período, tivemos muitas histórias para ser contadas, né? Histórias engraçadas, histórias tristes e, finalmente, nós conseguimos montar a nossa casa de apoio. Aquela primeira casa de apoio foi tão procurada, que a gente se empolgou cada vez mais que nós tínhamos que expandir o atendimento de hospedaria à população carente, principalmente carente, que vem, não só da região do Tatu. Por exemplo, hoje nós temos uma menina lá, paciente que era do Pará, entendeu? Ela, família. A nossa primeira casa foi praticamente com objetos que já existiam, né, dentro do hospital e que estavam num cantinho que a gente chamava de Proelma na época, que era um lugar onde a gente guardava as coisas que não tinham mais utilidade no hospital. Então nós fomos lá, pegamos alguns móveis, alguns beliches, pedimos para as pessoas para que elas fossem reformadas. Eu tenho assim história de ter pedido uma mesa, porque era uma mesa grande que daria para ser a nossa mesa de jantar, né, dessa casa. E o docente que autorizou, eu acho que ele esqueceu que ele autorizou e depois ele quis a mesa de volta, né? E eu, meu Deus, e agora todo mundo? Mas não deu outra. O que eu fiz? Fui, né, falei para ele, né, mas o senhor autorizou, eu tenho até o ofício assinado pelo senhor que está autorizado. Ele falou, mas eu quero ver, onde que você colocou essa mesa? Eu falei, o senhor não se importa de andar no carro de pobre? Ele falou, não. Eu falei, então vamos comigo na casa de apoio. E eu peguei ele, pus no meu carro e levei ele na casa de apoio. Quando eu cheguei, ele viu todos os pacientes sentados, almoçando. Ele olhou para mim e falou, você, hein, Solange? Você me pegou direitinho, hein? Como é que eu vou tirar essa mesa daqui agora?
Eu falei, o senhor que sabe, o coração é do senhor, certo? E ele riu muito, é uma das histórias que a gente tem para contar, né? Ele, no fim, se tornou um grande parceiro nosso e até hoje colabora conosco. Essa casa de apoio, muitas pessoas que por ali passaram, principalmente políticos, levaram essa ideia para outros locais. Hoje, a casa de apoio é um marco histórico para a FAMESP, para o Hospital das Clínicas, para a Faculdade de Medicina e para Botucatu. Esse projeto tem a dança do ventre como a mais nova aliada no tratamento de mulheres contra o câncer. A ideia surgiu em 2007 através de um trabalho de conclusão de curso feito na minha faculdade. Março de 2012 foi inaugurado e foi possível a realização na prática deste trabalho através de 2 anjos que Deus colocou na minha vida. Rubens de Almeida, o alemão, hoje considerado o pai do projeto, e o Dr. José Ricardo Rodrigues, mastologista da Faculdade de Medicina de Botucatu. E temos sempre o total apoio da Fundação para o Desenvolvimento Médico Hospitalar, a FAMESP, que hoje é responsável por toda a estruturação desse projeto. O foco principal é o resgate da autoestima, autoconfiança, funcionalidade na vida dessas guerreiras. A dança, ela trabalha o corpo da mulher como um todo. Corpo, mente e espírito. Assim, o foco da doença acaba ficando em segundo plano. Sempre digo, a ideia que se tornou sonho e hoje é realidade. Graças a muito estudo, muito trabalho, disciplina, comprometimento e parceria de anjos do bem. As casas de apoio para a gente que atua na assistência do HC, elas são de muita importância, fundamental importância. Por quê? Porque na verdade elas fazem parte do tratamento do paciente. Não existe hoje apoio que não signifique ajuda auxílio ao tratamento do paciente. Isso é muito importante. Nesses 10 anos de história, acho que muito houve de contribuição para a assistência dos pacientes no HC. Então, assim, tanto a FAMESP, quanto a Faculdade de Medicina, quanto o HC, são de parabéns por produzir, patrocinar e possibilitar que as casas de apoio existam, né? São iniciativas como essa que possibilitam, né, que os pacientes sejam mais bem tratados, mais bem avaliados e mais bem acompanhados. Parabenizo e agradeço tanto a FAMESP quanto a Faculdade de Medicina pela existência das casas de apoio. Onde é que isso começou? Quando essa ideia começou? Essa ideia começou com uma cobrança. Nosso querido professor Éder Treza, naquele tempo, por volta de 2003, presidente da Comissão de Humanização do Hospital das Clínicas, que enfatizava muito os pacientes que vinham de lugares distantes, que não tinham onde fazer suas refeições e ficavam, muitas vezes, aí pela madrugada fora, deitados nos gramados, sentados nos bancos aqui do nosso hospital. Essa preocupação veio em torno de todo um programa de humanização feito no hospital naquela época, mas nós começamos a concretização disso em 2006, quando nós assumimos a presidência da FAMESP, onde ficamos até julho deste ano. Por que razão que a FAMESP assumiu essa causa? Evidentemente porque é uma grande causa, né? Então, inspirados, né, pelo que nos dizia o professor Éder, nós começamos esse trabalho com a nossa primeira casa de apoio, que foi uma casa de apoio aos pacientes oncológicos, né, os pacientes que vinham ao Hospital das Clínicas fazer os tratamentos de quimio e radioterapia, e como não há necessidade de se explicar, tinham muita dificuldade de imediatamente retornar aos seus lares, mesmo porque seus lares distam em locais bastante distantes. O que aconteceu concomitantemente com isso? A FAMESP, qualificada como uma organização filantrópica, melhor dizendo, uma entidade beneficente, ela entendeu ser seu compromisso atuar nessa linha, devolvendo para a sociedade parte das isenções fiscais que uma entidade beneficente tem. Esse projeto mostra, né, que essa concepção de responsabilidade social da Fundação como entidade beneficente, ela transformou essa realidade de tanta gente e foi um braço além da assistência médica. Isso não é assistência médica, isso faz parte de um conceito maior, um conceito de integralidade, um conceito em que o usuário do SUS tem que ter seu apoio em todos os sentidos, tanto do ponto de vista
do seu tratamento, como das condições necessárias do seu tratamento. Então a Casa de Apoio é um grande orgulho para a nossa fundação e eu fico muito satisfeito de ter participado desse processo. Claro que eu não fiz isso sozinho, ninguém faz absolutamente nada sozinho, e houve um exército de pessoas extremamente envolvidas que foram responsáveis por todo esse processo, funcionários da FAMESP. Existe uma equipe hoje de cuidadores que trabalham na fundação, mas eu não posso deixar de fazer justiça e prestar minha homenagem especial a duas pessoas. Ao alemão Rubens Almeida, que foi o capitão desse processo. A partir dessa visão do Dr. Éder, ainda quando estávamos todos aqui no Hospital das Clínicas, em nenhum momento o alemão desistiu da ideia. Ele foi um incansável batalhador para que esse processo, para que esse projeto tivesse o sucesso que teve. E a assistente social Solange, que deu toda a sua contribuição profissional dentro da sua área de atuação e foi um ponto de equilíbrio, né, entre o entusiasmo do alemão, às vezes as dificuldades que a FAMESP possa ter tido em solucionar os problemas, mas eu acho que essas duas pessoas, sem elas, isso não teria acontecido. Então eu rendo pessoalmente uma homenagem ao alemão e à Solange e desejo que eles continuem nesse caminho e que a nossa instituição jamais abandone esse caminho e que a FAMESP continue brilhando, como brilha em outras áreas também nessa questão da responsabilidade social. Sou muito feliz por esse momento, acho que todos nós estamos de parabéns. É um prazer muito grande estar comemorando esses 10 anos de fundação das Casas de Apoio, né, da Fundação. Eu me lembro que há mais de 10 anos fui procurado pelo alemão, eu estava na presidência da Fundação nessa época e fui procurado por ele para a gente fazer um projeto de criação dessas casas de apoio. Isso nasceu naquela época junto com o Dr. Pascoal, o alemão e a Solange, e a gente deu início então à criação da primeira casa de apoio. De lá para cá a gente não parou, hoje temos mais de 100 leitos de casa de apoio, em apoio a esses pacientes que chegam aqui debilitados, né, precisando realmente de um apoio, não só um conforto físico, mas um conforto humano. E essas casas de apoio oferecem esse tipo de aconchego para esses pacientes. Então acho que é uma coisa um trabalho muito bonito, muito bem feito, que é feito aí por essa equipe da Casa de Apoio, chefiada pelo alemão e a Solange, e parabenizar os dois pelo serviço que vem fazendo aqui em pró da população da nossa região, que é mais de 1,5 milhão de habitantes que podem se beneficiar desse tipo de atividade. Eita vidinha danada! Passaram-se 10 anos do dia em que voltei de São Paulo, onde prestei um serviço, graças a Deus, na minha concepção, muito bom para o nosso eterno reitor, professor José Carlos Souza Trindade, e estando ainda presidente da Sul, apesar de toda a melancolia de ter voltado, não ter servido mais para continuar prestando aquilo que a gente se propôs a fazer, saí, dar uma volta, tentar clarear um pouquinho o dissabor que a gente tinha absorvido, e me encontrei, infelizmente, com um senhor deitado em frente à radioterapia, um senhor de Cândido Mota, um senhor de 72 anos, com crise de vômitos. Isso me impressionou de um jeito que aquele meu baixo astral se transformou numa coisa gostosa, fazer alguma coisa. Tanto que eu tinha proposto em conversar com um amigo meu, Murilão, no Biotério Central, para tentar desafogar, e voltei para trás e fui falar com o meu amigo professor Pascoal Barretti, na época supervisor. Não era superintendência, era supervisão do hospital na época. E dizer para ele do quadro que eu tinha vivenciado, que eu, como cidadão, como funcionário da Unesp, não concordava com aquilo. Aí ele me explicou que o hospital tinha um compromisso de levar essas pessoas para o hospital, mas tinha uma série de problemas, né? A pessoa chegava de manhãzinha, só ia embora no final da manhã, e elas ficavam soltas, deitadas numa árvore aqui, numa árvore ali, numa árvore lá. Aí insisti com ele, uma pessoa de uma sensibilidade fora do normal,
E ele falou, então traga uma sugestão. O Pascoal é assim, o Pascoal ele gosta de que traga o problema, mas que traga também a solução para ele. Aprendi isso com ele. E levamos eu e a minha amiga Solange, levamos um projeto de humanização para ele, e nesse projeto constava a implantação, em caráter de urgência, de um abrigo, de uma casa de apoio. Primeiro era um abrigo, né? Depois transformamos essa casa numa frase casa de apoio. E o tempo foi passando, encontramos nesse projeto pessoas que nos ajudaram muito. O professor Rúgulo, na época, estava presidente da FAMESP. A FAMESP sempre foi o carro-chefe no auxílio de tudo para o hospital. Isso continua até os dias atuais. Além dele, o Dindo, uma pessoa fantástica que tem um coração também que pulsa de encontro à solidariedade. E se abraçamos e montamos a primeira casa. Glória, nossa, isso foi uma coisa de cinema. Tá bom. Passaram-se 2 anos, aí a nossa oncologia, todo hospital, ele tende a crescer, tende a evoluir, tende a trazer mais benefícios para a sociedade. Implantou-se no hospital a oncologia pediátrica. Nossa amiga doutora Liede veio para fazer um trabalho, até os dias de hoje está fazendo um trabalho muito bonito, e começou a encaminhar também pacientes lá para a nossa casa de apoio. Não concordei, não pelo fato dela encaminhar, não concordava com o fato de ter crianças no meio de adulto. Voltamos a conversar com o Dr. Pascoal, que também nos abraçou, e montamos a segunda casa. E daí, o tempo foi passando, hoje estamos com 4 casas de apoio. Que prazer, que gostoso. Jamais eu imaginava que Deus me daria a oportunidade de ser um dos idealizadores desse projeto do bem, desse projeto que chegou até no Ministério da Saúde. Se Deus quiser, o Ministério da Saúde, que pena que o Dr. Chioro não faz mais parte dos ministros desse governo, mas ele tinha dito a mim que levaria esse programa para o Ministério da Saúde. Mas quem sabe as pessoas vão entender, como a cidade toda, a região toda entende que esse programa é um programa necessário, um programa de humanização. Tudo bem, não vou falar muito. Por fim, eu quero deixar aqui o meu abraço carinhoso a uma das pessoas mais dignas que eu conheci dentro do nosso hospital. Me lembro lá atrás, em 1970, quando ele era diretor do hospital, enfrentamos uma situação totalmente desconfortável com uma filha de uma colega nossa que veio a falecer. E esse senhor tomou todas as medidas que tinham que ser tomadas. Então, não vou falar disso, vou só homenagear o meu amigo professor Éder Treza, o pai da humanização do nosso Hospital das Clínicas. Um beijo, professor Éder. Casa de Apoio. 10 anos. Uma década de atendimento e solidariedade.